E aí, pessoal, timeline tricolor desta quinta-feira com muitas informações. Vamos falar de uma proposta que o Grêmio fez para ter um jovem talento, também estrangeiro. Vamos falar de Zé Guilherme, que será novidade contra o Cuiabá. Vamos falar das fortes críticas que Renato Portaluppi tem recebido das redes sociais. E também a análise dos jogadores sobre o fracasso do Grêmio contra o Corinthians. Muita coisa por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, você quer internet de verdade, está enfrentando dificuldade para ter aquela conexão segura? É porque você não conhece a MediaNet. Internet de verdade 100% fibra ótica. O que você contratar, você vai receber. MediaNet é o nome desta empresa, aqui de Canoas, uma empresa gaúcha, genuinamente gaúcha, e que você tem, claro, a opção no link da descrição de ter na sua casa ou na sua empresa, tendo a melhor internet do mercado. MediaNet. Entre agora, conheça e saiba o que eu estou falando. Gente, timeline tricolor. Tem proposta por jogador. Imagina, o Grêmio está fazendo uma proposta por um jogador panamenho de 18 anos. Então tem muita coisa para a gente discutir aqui, mas até sobre esse negócio de categoria de base vale a pena a gente conversar um pouco mais longe. Mas eu vou começar aqui com algumas análises dos jogadores do Grêmio sobre a dificuldade. O Edenilson falou sobre a dificuldade de ontem, ele que errou os pênaltis, veio a público pedir desculpas, diz que treina muito e errou feio, inclusive. Também o Kahneman falou sobre isso, que acha que o Corinthians foi melhor do que o Grêmio. Então existe uma espécie de sensação de que não foi injusto. Não foi injusto. O Grêmio entende os seus defeitos, lê os seus defeitos e trabalha com isso. Né? Não trata a eliminação como uma grande injustiça. O Grêmio que começa já a projetar o jogo contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro e o jogo contra o Fluminense na terça-feira, jogo de ida, que terá a arbitragem do Dario Herrera, um argentino, no jogo contra o Fluminense. Sempre é bom isso. E aí vamos mudando a ideia do jogo, vamos para outra linha. Temos também muitas informações aqui que acabam sendo pequenininhas e que ficam perdidas no tempo, mas que é importante a gente colocar na nossa timeline. Uma delas é sobre o Jardiel. Jardiel que está em reta final de recuperação da lesão grau 2 que ele teve, e o Grêmio acredita que ele possa já começar a trabalhar na segunda quinzena de agosto. Então agora, semana que vem, ele recomeça os trabalhos, né? Ele que está um tempo parado, acho que a lesão é em junho, né? Ou seja, um tempão parado. E isso, de alguma maneira, preocupa, né? Preocupa porque é um jogador que tinha tudo para estar aí antes da chegada dos reforços, e depois nós vamos falar sobre as críticas ao Renato. Antes da chegada dos reforços, ele poderia ter tido espaço. O Zé Guilherme, lembram dele, lateral esquerdo, que jogou alguns jogos no profissional, pois ele foi chamado para compor a delegação que viaja para jogar contra o Cuiabá depois de amanhã, né, no sábado, dia 10 de agosto. O jogador, ele é tido em altíssima conta. Ele, quando subiu para o profissional, ele não foi bem. Ele não foi bem. Ele sentiu, assim, ele sofreu um pouco. E na base o que acontece é que ele está voando. Ele ontem foi tirado do jogo que o Grêmio teria com Fortaleza, e em razão do Mike ter sentido mais uma vez um desconforto, ele vai para o jogo Zé Guilherme. Titular? Talvez. Tomara que ele tenha mais uma oportunidade e dessa vez faça mais do que vinha fazendo, né? Ou do que começou a fazer. Críticas a Renato. Não, vamos falar antes do Panamém. O Grêmio formalizou uma proposta para contratar, a notícia do Soccer News Grêmio, o Grêmio formalizou uma proposta para contratar o Gustavo Herrera, atacante de 18 anos, atacante panamenho. O Grêmio que traria esse jogador para as categorias de base. E aqui é importante a gente salientar isso, porque muita gente diz, pô, mais um estrangeiro. Ontem, do meio para frente, todo mundo era nascido fora do Brasil. E
aí até entrar o Diego Costa e mudou um pouquinho, mas até ali todos eram. Então o nome do time do Panamá é o San Miguelito e o Grêmio está formalizando então uma proposta para ter esse jogador nas categorias de base, 18 anos, e ele que é atacante, eu não conheço, obviamente, mas legal, né? Legal que o Grêmio está analisando esse mercado dessa maneira. Críticas a Renato. Grande parte da torcida do Grêmio criticou muito o técnico Renato após a eliminação contra o Corinthians. Aí o sujeito diz assim, mas é que o Grêmio perdeu, aí é natural. Mas não foi por isso. Não foi pela derrota do Grêmio. É óbvio que a derrota ganha ou dá mais corpo para essa dificuldade. Mas não foi isso que determinou a crítica a Renato. Tá? O que determina a crítica a Renato foi a não utilização dos 3 reforços do Grêmio, que somaram mais de 10 milhões de dólares, ou seja, mais de 50 milhões de reais. Arezzo, Monsalve e Aravena. Eles não entraram nem um segundo. E o Arezzo, ele sequer esteve no banco de reservas. Então, essa conjugação de informações, ela cria pro torcedor uma ideia de que o Renato vai ficar com as suas indicações, os seus jogadores, e vai colocar no segundo plano esses atletas. E aí nós já sabemos como isso vai terminar. Se der tudo certo, que bom, e se não der tudo certo, o torcedor vai pegar pesado em cima do treinador, em cima das suas opções, em cima dessas situações que tanto incomodam a torcida, sobretudo quando se tem esperança. E neste caso aí, mais do que esperança, se tem altos investimentos do Grêmio. O Grêmio investiu muito alto em Arezzo, em Monsalve, em Aravena. Essa é a realidade. Então, diante disso, é forte a crítica, é pesada a crítica, e a gente vai ficar acompanhando para saber se o Renato vai usar. Acredito eu que no jogo contra o Cuiabá, os 3 vão para o jogo, o que será muito legal para a gente acompanhar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.